Hoje, no nosso estudo bíblico profundo, vamos caminhar por Gênesis 21 observando o texto em sua continuidade histórica e teológica. Este capítulo marca o cumprimento literal da promessa feita a Abraão e organiza, de forma definitiva, a linhagem da aliança. Ao longo da narrativa, o texto mostra que a fidelidade de Deus não se limita ao milagre do nascimento de Isaque, mas se estende à condução dos conflitos, à separação das linhagens e à preservação da vida fora da aliança. Gênesis 21 não é um capítulo isolado, mas parte de um movimento maior da história bíblica, em que Deus governa o tempo, cumpre o que promete e estabelece sua palavra como fundamento da história. Ao estudarmos este texto de forma contínua e profunda, buscamos compreender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e como esse capítulo estrutura o desenvolvimento da promessa dentro do livro de Gênesis. Que Deus nos conduza ao entendimento fiel da sua palavra, enquanto avançamos por este capítulo. Gênesis 21 se inicia com uma afirmação direta e teologicamente intencional. Deus visitou Sara, como tinha dito. O texto não abre espaço para ambiguidades. O nascimento de Isaque não é apresentado como consequência natural tardia, nem como coincidência histórica, mas como resultado direto da fidelidade de Deus à sua palavra. O autor reforça isso ao repetir que aconteceu como Deus havia falado e no tempo determinado, deixando claro que o centro do capítulo não é apenas o nascimento de uma criança, mas a confiabilidade daquele que prometeu. O nome Isaque, que significa riso, conecta este capítulo a tudo o que foi anunciado anteriormente. O riso que apareceu em Gênesis 17 e 18, marcado por surpresa e incredulidade, agora se transforma em riso de cumprimento. O texto mostra que a promessa de Deus não ignora a humanidade de Abraão e Sara, mas se cumpre apesar dela. A palavra de Deus avança sem depender da perfeição humana. À medida que a narrativa prossegue, o foco se desloca do milagre para a convivência dentro da casa de Abraão. O banquete do desmame de Isaque, um evento culturalmente importante, marca publicamente que o filho da promessa sobreviveu e foi inserido na comunidade. É nesse momento que o texto apresenta a tensão entre Ismael e Isaque. O verbo hebraico utilizado para descrever a atitude de Ismael permite a ideia de zombaria ou provocação, e essa tensão não é tratada como algo irrelevante. O apóstolo Paulo, ao retomar esse episódio em Gálatas 4, interpreta essa atitude como perseguição, o que indica que havia ali um conflito real entre duas posições distintas dentro da casa de Abraão. A reação de Sara é firme e direta. O texto não suaviza o impacto dessa decisão sobre Abraão, que se entristece profundamente. No entanto, a narrativa conduz o leitor a compreender que essa separação não ocorre apenas por razões emocionais ou domésticas, mas porque a linhagem da promessa precisava ser preservada. Quando Deus fala com Abraão, ele confirma que Isaque é o herdeiro da aliança, deixando claro que a promessa seguirá por um caminho específico. Ao mesmo tempo, Deus afirma que Ismael também será feito uma grande nação, mostrando que a definição da aliança não implica rejeição ou abandono. A saída de Agar e Ismael para o deserto é narrada com sobriedade. O texto descreve a escassez de recursos, o limite humano e o momento em que a situação se torna insustentável. É nesse cenário que a ação divina se manifesta novamente. O texto afirma que Deus ouviu a voz do menino e o anjo chama Agar pelo nome. Mesmo fora da linhagem da aliança, Ismael está sob o cuidado direto de Deus. O deserto não se torna um lugar de esquecimento, mas de preservação. E a promessa feita anteriormente a Ismael é reafirmada. A narrativa retorna então a Abraão, agora em um contexto de reconhecimento externo. Abimeleque percebe que Deus está com Abraão em tudo o que ele faz. Essa percepção não nasce da aliança, mas da observação concreta da ação de Deus na vida de Abraão. A disputa pelo poço e o acordo firmado em Beersheba mostram que a promessa começa a se manifestar também em estabilidade, provisão e território. O homem que esperou agora estabelece limites claros e vive de forma reconhecida até por aqueles que estão fora da aliança. O capítulo se encerra com um gesto profundamente teológico. Abraão planta uma árvore e invoca o nome do Deus eterno. Essa declaração final não é apenas simbólica, mas confessional. Depois do cumprimento da promessa, dos conflitos familiares, da separação das linhagens e dos acordos estabelecidos, Abraão afirma que a base de tudo não está nos acontecimentos isolados, mas no caráter imutável de Deus.